aqui é uma ligação de como o interruptor é usado para acionar o circuito e automaticamente a lâmpada acender, né? Então, por exemplo, toda casa, basicamente, uma casa que tem ligação monofásica, que existe a ligação monofásica, bifásica e trifásica, né? A ligação monofásica eu tenho dois fios, o fio neutro, né? E o fio fase, tá? É neutro e fase. Fase geralmente é nessa cor aqui vermelha, tá? Então, o fio fase ele é ligado aqui no interruptor, ó, tá bom? Ele é ligado aqui na parte de cima, tá aqui chegando, ó. Aqui você tá vendo a visibilidade dele por dentro. E puxa-se outro fio pela parte de baixo, que vai ligar aqui no interruptor de luz. E a outra parte do interruptor de luz pega no fio neutro. Quando você faz isso, você consegue fazer com que aqui na lâmpada tenha uma diferença de potencial, né? Que é, ó, o amarelo, ele tá ligado na fase, né? Que ele vem um caminho só, ó. Que o amarelo vem, tá? Vem aqui por dentro e já passa para a fase, ó. Bom, esse amarelo aqui, ele muda de cor só para dizer que é o fio de retorno. Retorno é que ele retorna para o interruptor, para a lâmpada, entendeu? E aqui tem uma diferença de potencial, porque esse lado esquerdo está na fase, como eu acabei de falar, e esse outro lado direito aqui do bocal, isso aqui é o bocal, né? Está no neutro. Então, existe uma diferença de potencial? Sim. Corrente elétrica passa? Sim. Bom, o vilão do consumo de energia, né? O vilão do consumo de energia. O chuveiro elétrico. Então, repare, dentro do chuveiro, né? Que essa foto está bem interessante. A água, assim que ela passa por aqui, ela aciona um dispositivo, tá vendo? Porque tem chuveiro elétrico que é assim. Não precisa você estar ligando e desligando. Ele é automático, né? Na hora que a água passa, você ligou o chuveiro, ele aciona a força da água, ela bate aqui nesse fio, né? E tem um dispositivo assim aqui que fecha o circuito, né? Na realidade, ela fecha o circuito com esse fiozinho aqui. É o fio terra e dá uma diferença de potencial e aí a corrente elétrica começa a passar. Agora, repare, quando a corrente elétrica passa, por efeito Joule, o que é efeito Joule? Mas pedi para vocês estudarem isso, né? Na aula síncrona. O efeito Joule nada mais é do que a passagem de corrente elétrica através de um equipamento chamado resistor, causa nele um aquecimento devido ao choque das partículas, dos elétrons que estão se movendo. Então, ao causar esse choque, elas acabam aquecendo o metal. Isso aqui é um metal, geralmente feito de cobre, a resistência, né? E ele muda de cor. Não está totalmente aceso porque ele ligou a chave em um dispositivo. Veja que o resistor ele faz todo esse círculo aqui, mas ele só acende essa parte porque ele não está funcionando totalmente quente, né? É só uma parte dele que está funcionando. Ou seja, ele está ligado na chave verão, não na chave inverno. Tá aqui a chave, ó. Inverno e verão, tá bom? Então você só aciona ali a chave. Quero mais quente, quero menos quente. E aí a água, ao passar por aqui, vocês aprenderam isso ano passado, a água troca calor. O que é trocar calor? O calor ele se desloca do corpo de maior temperatura, no caso a resistência, para o corpo de menor temperatura, no caso a água. Aí a água, isso é muito rápido, né, essa troca de calor. Aí a água desce o quê? Quente, entendeu? Por isso que tem que ter um espaço aqui para que a água fique ali. Veja que o bocal aqui é grande, ou seja, entra um grande volume de água, mas o local que a água sai são pequenos furos, né? Então a água ela desce aqui numa velocidade, numa vazão menor do que ela entra. Isso faz com que aqui fique sempre cheio de água, né? E cheio de água, a água vai aquecer. Por isso que ela desce quente, tá bom? Então isso aí é que é o funcionamento do chuveiro elétrico. E aqui essa chave, esse dispositivo aqui é só para mostrar, para vocês verem quando está na chave inverno, né? Você vai pegar a conexão toda do fio, né? E na chave verão só uma parte, tá bom? Só para mostrar isso. Ok? Vamos aqui ver os tipos de corrente elétrica. Toda corrente elétrica gerada por uma pilha, essa corrente elétrica é dita corrente contínua, tá bom? Seja uma pilha ou uma bateria. No celular, ela é corrente contínua. O gráfico dela, corrente elétrica em função do tempo, ela não varia. À medida que o tempo passa, o valor de corrente elétrica nem aumenta, nem diminui. Ela está sempre o mesmo valor. Isso é gerado por qualquer dispositivo que é movido a bateria. Porém, contudo, entretanto, se o aparelho agora é ligado na tomada, a tomada ela tem uma corrente alternada.
Então, em vez de ser uma corrente contínua, ela é uma corrente alternada. A corrente contínua, ela é chamada de ICC, corrente contínua. E a corrente alternada é a corrente chamada de ICA, ou AC. Ela oscila, ela chega no valor máximo e desce para um valor mínimo. Valor máximo, valor mínimo. Por exemplo, essa lâmpada que eu estou usando aqui para iluminar a aula, ela está ligada no computador. Então, é corrente contínua ou alternada? Contínua. Mas o computador está ligado na tomada. É corrente o quê? Alternada. Ok? A gente vai ser múltiplos submúltiplos das unidades de corrente elétrica. Não só corrente, aqui tem, como também potência e voltagem. Se eu tiver a letra M do lado do A, eu leio miliampere. 1 miliampere é 1 milésimo do ampere. Já se eu tiver a letra K, é quiloampere. O quilo é 1 vezes 1000, é 1000 vezes maior, tá bom? Então, enquanto o mili é a milésima parte, o quilo é 1000 vezes mais. Mesma coisa com o M do lado do W. Miliwatt é 1 milésimo do watt, kilowatt é 1000 vezes mais do que o watt, que é a unidade de potência. Ok, pessoal? E aqui é a unidade de tensão elétrica ou diferença de potencial ou voltagem. Milivolt é a milésima parte do volt e o kilovolt é 1000 vezes mais que o volt. Ok? Alguma dúvida aí? Bom, agora vamos trabalhar com o seguinte, instrumentos de medir. Vocês já devem ter visto esse equipamento aí, né? Esse equipamento aqui é chamado de multímetro. A palavra multi vem de muitos, então ele mede várias coisas. Ele pode medir a resistência elétrica, ele pode medir a corrente elétrica, ele pode medir a tensão elétrica. Como ele mede 3 coisas, ele é um multímetro, tá bom? O multímetro, nós podemos escolher ele em que escala ele vai medir e o que é que ele vai medir. Agora vamos lá. Quando eu tenho um multímetro, eu posso usar ele para medir, por exemplo, nesse desenho aqui, diagrama A, eu vou querer medir, por exemplo, a corrente elétrica. Então, o que é que eu faço? O multímetro, quando ele é usado para medir a corrente elétrica, ele deixa de ser multímetro e passa a ser chamado de amperímetro. Porque corrente elétrica não é medida em ampere. Então, a palavra ampere somada com a palavra medida, fica ampere medida, não é verdade? Mas nós chamamos de amperímetro, ok? Amperímetro. Então, o amperímetro ele é representado pela letra A. Ele deve ser colocado no circuito sempre em série. O que é em série, professor? E tem outro nome? Como assim em série? Série significa no mesmo caminho do fio, tá bom? Mesmo caminho do fio. Porque ele não vai alterar o resultado da corrente que sai da bateria. Porque a resistência elétrica do amperímetro ela tem que ser muito baixa para que ele faça a função dele de amperímetro, tá bom? Então, quando o multímetro é utilizado para medir corrente elétrica, ele é chamado de amperímetro. E ele deve ser colocado no circuito no mesmo caminho da corrente elétrica. A corrente elétrica é o I, tá bom? Veja que ela sai do terminal negativo para o terminal positivo. Dentro, não é isso? Então, ela sai aqui dentro e vai fazer esse caminho aqui, ó. Ao passar pela lâmpada, ela acende e vai embora. Isso aqui é uma chave. Se eu levantar isso, a corrente elétrica não vai passar. Esses 3 amperímetros aqui vão ficar com a setinha para o lado de cá, dizendo que a corrente elétrica é 0, e a lâmpada vai apagar. Ok? Já aqui, eu tenho um circuito que a corrente elétrica ela chega em um ponto chamado de nó. Por isso que aqui tem a letra N. Essa letra N aí é para dizer que a corrente elétrica se divide. Preste atenção. Aqui, quando a corrente elétrica ela sai da bateria, ela não se divide em lugar nenhum. Ela vem, ó, passa aqui por dentro, passa por aqui, passa pela lâmpada, vai embora. O caminho dela é esse, ó. É o caminhozinho que eu estou mostrando aqui com o mouse. Certo? Já aqui ela faz isso, ó. Ela sai, quando ela chega nesse ponto, opa, ela tem 2 caminhos. O caminho de cima e o caminho de baixo. Ela escolhe, professor, o caminho? Não. Ela se divide. Ela se divide igualmente, professor? Depende. Ela pode se dividir de um jeito que seja igual para cima e igual para baixo, depende do valor da resistência da lâmpada. Se as resistências da lâmpada forem iguais, ou seja, se a lâmpada for a mesma, ela se divide igualmente. Então, se a corrente aqui, por exemplo, for 10 amperes, ela pode ficar 5 aqui e 5 lá. Mas se as lâmpadas forem diferentes, e por isso tem resistências diferentes, e por isso tem brilhos diferentes, as correntes elétricas não se dividem da mesma forma. Ó, corrente elétrica chamada de I, né?
qual é a fórmula dela? A gente viu que intensidade de corrente elétrica, para eu achar, eu dividi a potência dividido pela tensão, não foi? Mas a corrente elétrica, ela também pode ser dada pela seguinte fórmula. A primeira lei diz o seguinte: se você tiver uma bateria, por exemplo, uma pilha, que é uma pilha, tá? E você tiver uma lâmpada, isso aqui é uma lâmpada, tá bom? Isso aqui é aquela parte de vídeo, tá bom? Aqui é a lâmpadazinha, coisinha. A gente vai representar a bateria por esse símbolo assim, ó. Dois tracinhos, ó. É assim que a gente representa o circuito, tá? Esse tracinho menor é o polo negativo, esse tracinho maior é o polo positivo. É desse jeito que a gente representa uma bateria. Preste atenção, viu? E uma lâmpada nós representamos assim, ó. Ou desse jeito, ou assim. Tá? Isso aqui é chamado de resistência R, que é a lâmpada. Isso aqui é chamado de tensão U da bateria. O que foi que George Simon Ohm fez? Ele pegou uma bateria, ligou em uma resistência. Essa bateria tinha tensão U1. Ligou numa resistência R1. E foi medir a corrente. Tá? Digamos que ele encontrou a corrente X. Deixa assim, por enquanto. E ele percebeu que quando ele pegou o dobro de pilhas, ele percebeu que a corrente elétrica dobrou. Ele manteve a mesma resistência, que ele só tinha aquela mesma lâmpada. Ele percebeu que o brilho aumentou da lâmpada. Quando ele pegou o triplo de pilhas, colocou 3 pilhas aqui, com aquela mesma lâmpada, o brilho aumentou mais ainda, a corrente elétrica triplicou. Então, o que é que ele percebeu? Ele percebeu que à medida que a tensão aumentava, a corrente elétrica fazia o quê? Aumentava. E o inverso é correto. À medida que a tensão diminuía, a corrente elétrica também ia diminuir. Não é? A corrente elétrica símbolo aí. Beleza até aí, pessoal? Certo? O que é que ele fez então? Isso daqui se manteve constante, né? Ó, a única maneira de se manter constante um valor, né? Isso aqui não sofreu alteração, porque isso aqui é um equipamento físico, né? Como a proporção é direta, é você dividindo os dois. Quanto maior a tensão, maior a corrente. Então, por exemplo, se eu pegar na primeira pilha, vamos supor que a pilha tinha 1,5 volt. Aquelas pilhinhas pequenininhas têm 1,5 volt. A corrente foi, digamos que a corrente registrada foi 1,5 ampere. A resistência dá quanto? 1. O que é que ele disse aí no experimento? Calculou R1, né? Vamos calcular R2. Ele dobrou a tensão. Dobrou para 3, né? Ele percebeu que a corrente elétrica dobrou também. Para 3. Quanto vai dar? 1. Triplicou para 4,5. A corrente elétrica também triplicou para 4,5. Quanto vai dar? 1. Então o valor vai ser sempre o mesmo. Então, a primeira lei de Ohm é o seguinte: a resistência de um equipamento é dada pela razão entre a tensão e a corrente. Essa é a primeira lei de Ohm. Isso daqui gera para a gente que fórmula? Eu não posso trocar essas duas letras aqui sem atrapalhar a equação? Lembra que a gente pode trocar essa por essa? Trocando fica assim, né? Pronto, é aqui que eu queria chegar. Então, se eu quiser calcular a corrente elétrica, eu posso dividir a tensão pela resistência. Ok? Então, deu um print aí na tela. O que é que você tem que absorver aqui dessa aula? Que a lei de Ohm, essa é a primeira lei de Ohm, diz que à medida que a tensão sobe, a corrente elétrica sobe. Ou, à medida que a tensão diminui, a corrente elétrica diminui. Na mesma proporção. Certo? Beleza? O que mais? Ela diz que para eu calcular a corrente elétrica, eu posso calcular pela razão entre a tensão e a resistência. A tensão, a corrente elétrica é medida em ampere, a tensão é medida em volts e a resistência é medida em ohm. Sendo que, para não escrever a palavra ohm, você vai usar um símbolo, uma ferradurazinha assim. Ó. É a letra grega. Vamos agora aprender a calcular o consumo de energia elétrica. Tá?
Quais dessas imagens haverá maior consumo de energia elétrica se ambos os ferros elétricos são idênticos, ou seja, possuem as mesmas especificações técnicas? Qual? Qual você acha que vai ter maior consumo de energia elétrica na casa? Essa daqui, né? Essa daqui. Concorda comigo? Por quê? Porque eu vou ter mais tempo usando o ferro elétrico para passar ferro em tudo isso aqui. Então, uma das grandezas que vai entrar para o cálculo de consumo de energia elétrica será o quê? O tempo. E a outra parte é o seguinte, ó. Qual dessas imagens haverá maior consumo de energia após o mesmo intervalo de tempo? O ar-condicionado ele consome bastante energia porque a potência dele é alta, né? Então, quanto maior a potência, maior também o consumo de energia elétrica. Então, duas grandezas fazem parte do consumo de energia elétrica: o tempo, né? E a potência. Beleza? Então, o consumo de energia elétrica, que nós vamos chamar de ΔE, que é a variação de energia, é proporcional à potência. Quanto maior a potência do aparelho, maior o consumo, né? Claro. Se você está usando um chuveiro elétrico na posição inverno, a potência dele é maior do que você está usando o mesmo chuveiro elétrico em outro banheiro na posição verão. Né? Então, quanto maior a potência, maior o consumo. E o consumo também depende do tempo. Se você toma banho meia hora todo dia no seu chuveiro elétrico assim que acorda, em outra casa tem o mesmo chuveiro que é o seu, mas o cara só toma banho em 5 minutos, quem vai consumir mais energia no final do mês? Você. Então, tempo e potência são diretamente proporcionais ao consumo. Então, a relação para achar o valor delas, para eu calcular o valor da energia, é a potência multiplicada pelo tempo. Beleza? Essa energia é a energia elétrica consumida, tá? Quando eu escrevo ΔE, anote aí no caderninho, é energia elétrica consumida. Ela é dada pela potência multiplicada pelo tempo. Beleza? Bom, isso aqui são dois dispositivos que são usados para medir o consumo de energia elétrica numa casa. Então, dá para você ver aí em que é medida a energia elétrica, não dá? O consumo. Ó, tem a letra K, que você lê quilo, tem a letra W, que você lê watts, e tem a letra H, que você lê hora. Então, quilowatts hora. Será que tem lógica para isso daqui, ó? Para esse lá anterior? Tem. Isso aqui é medida em watts, né? Que a gente pode transformar para kilowatts. Lembra como é que a gente faz a conta para kilowatts? Deixa eu mostrar aqui essa... Para compartilhar essa daqui, tenho que fazer assim. Para a apresentação, deixa eu ir de novo, tá? Vocês estão vendo aqui essa tela, né? Vocês geram print nessa tela aí? Acho que sim, né? Pessoal, preste atenção. Se eu estou em watts, falando agora de potência e transformação. Potência. Estou em watts. Se quero transformar para kilowatts, eu divido por 1000, tá? Não esquece isso. E kilowatts para watts, multiplica por 1000. É aquela tabelinha que eu dei lá. Beleza? Então, o consumo é o que mesmo? É potência vezes o tempo. Essa potência aqui é medida em kilowatts. E esse tempo aqui é medido em horas. Então, qual é a unidade de consumo? Quilowatt-hora. Aí você diz assim, professor, mas quando eu ligo, por exemplo, o liquidificador não fica ligado 1 hora, fica ligado alguns segundos. Beleza. Mas aquilo todo dia, né? Uma pessoa que tem um liquidificador em casa, que toda manhã tem aquela rotina, fazer vitamina para mim, ou fazer suco na hora do almoço, liga em média 2, 3 vezes por dia. É diferente de uma lanchonete, que está fazendo toda hora, né? Suco, vitamina, suco, vitamina, suco, vitamina. O consumo lá vai ser maior. Aquele tempo usa. Aí você vai fazer uma estimativa. Por exemplo, olha o que eu estou explicando agora, viu? Vamos supor que numa casa tem um liquidificador. Olha esse probleminha que eu vou ensinar. A potência desse aparelho é 400 watts. Estou colocando uma potência real, viu? Liquidificador com essa potência aí. E a pessoa usa em média por dia o tempo de uso em cada vez, dá aproximadamente 1 minuto.
sendo que usa 4 vezes por dia. Então, o tempo do dia é 4 vezes o tempo de vez. A vez que é usada, né? De uso. Então, o tempo do dia, se 4 vezes 1 minuto, dá 4 minutos. Como é que a gente faz agora para calcular o consumo só em um dia desse aparelho? O consumo vai ser potência do aparelho, 400. Opa, mas tem que ser em quê? Kilowatts. De watts para kilowatts, divide por 1.000. Então, Matheus, divide por 1.000. Vezes o tempo. Qual é o tempo do dia? Isso aqui é o consumo do dia. 4 minutos? 4 minutos, né? Mas tem que ser o quê? O tempo? Em hora. Vamos revisar? Em hora? Não está aqui em hora, meu querido? Hora. É a regra. Como é que eu faço aqui para transformar de minuto para hora? De minuto para hora, faço o quê? Multiplica divide por 60, não? Divide por 60. Divide ou multiplica? Divide, porque eu preciso de 60 minutos para ter Divide. 1 hora. Se o número 60 vira 1, eu só posso achar de 60 virar 1, ou diminuindo 59, né? Ou dividindo por 60. Né? Então divide. E de hora para minuto, multiplica, né? Então aqui eu tenho 4 minutos, vai ficar o quê? 4 sobre 60. Então aqui eu faço o quê? Matemática. Corta esse zero com esse zero, corta esse zero com esse zero. 4 vezes 4, 16. Dividido por quanto? Por 100. Isso aqui vai dar o quê? 0,16. O quê? 0,16 o quê? Isso aqui está em quê? Kilowatts, né? Porque 400 está em watts. Mas quando eu divido por 1.000, fica em kilowatts. E 4 é minutos, mas quando eu divido por 60, fica em hora. Então, isso aqui é 0,16 kWh. Sendo que isso é o consumo em um dia, consumo no mês. Um mês comercial, que é a concessionária Coelba, né, ela mede, ou a Celp, quem mora em Petrolina, ela trabalha sempre com 30 dias. Então, ela vai pegar 30 e multiplicar pelo consumo de um dia. Vamos multiplicar aí? 0,16 vezes 30. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 480, volta duas casas, né? Dá 4,8 kWh. Então aí, ó. O seu aparelho de liquidificador no mês, ele entra no cálculo de 4,8 kWh. Agora, vamos aprender quanto é isso em reais. Tá? Vamos lá. Então aqui, ó, é medida quilowatt-hora. A maioria das casas tem esse medidor aqui, né? É um medidorzinho que já foi atualizado, inclusive, né? Já ele aqui é digital, tem esse aqui também, que é mais caro. Que ele já dá a medida aqui no consumo do mês, né? Então, a potência é em kilowatts. Então, quando a potência está em watts, você usa essa fórmula daqui. Se a potência já estiver em kilowatts, você usa direto essa. E o tempo estando em hora. Se a potência estiver em watts, você usa essa outra fórmula aqui. Ou só é lembrar que vai dividir por 1.000. Agora, para eu calcular esse valor em reais, eu vou multiplicar o P por ΔE. Preste atenção. Esse P não é o P da potência do aparelho. Esse P é o preço do quilowatt-hora. Toda conta de energia tem um preço do quilowatt-hora. Vocês podem acompanhar aí. Você vai pegar o preço e multiplicar por ΔE, que é o valor do consumo. Tá? Então tá aqui a legenda. ΔE é o consumo de energia em quilowatt-hora. P é a potência em watts. Se for medida em kilowatts, você usa direto essa fórmula. Se for medida em watts, você divide por 1.000 para usar essa outra fórmula aqui. O tempo tem que ser em horas, né? A gente viu um exemplo lá como é que converte. Aqui é o custo, quanto se gasta em reais, né? E aqui é o preço do quilowatt-hora. Primeiro vamos colocar os dados, vamos ler e colocar os dados do problema, tá bom? Tá de vermelhinho aqui, os dados. Vamos lá. Uma bomba hidráulica de 800 watts fica ligada sempre das 18 até 5 da manhã. 18 horas até 5 horas da manhã. Quantas horas dão? De 18 horas até 5 da manhã. Vamos calcular o tempo 11 horas. diário. Isso, dá 11 horas, né?
11 horas de uso. Porque, ó, se fosse de 18 horas são 6 horas da tarde. Até 6 da manhã dava 12, né? Como é 5 horas a menos, dá 11. Quem não quiser fazer assim, faça contando. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Aí chega até 5 da manhã, vai dar 11 horas. Isso é o tempo diário, delta TD, ó. Diário para uma bomba, tá? Vamos calcular tudo em cima de uma bomba, tá bom? Vai ser assim. E ela tem a potência de 800 watts. Ok? Bom, junto com ela, uma lâmpada de 150 watts permanece pelo mesmo tempo. Então, a lâmpada é o mesmo tempo. E a lâmpada é 150 watts. Eu vou chamar PB, potência da bomba, e PL, potência da lâmpada. Ou P1, P2, fica a seu gosto aí, viu? Se está funcionando isso. Tá. Beleza. Agora nós vamos para lá. Continuando. Então, aqui é 150 watts, pegar os dados, né? Aqui eu já peguei 5 da manhã até as 18, né? Aliás, 18 até 5 da manhã. Em um mês, se o preço do quilowatt-hora custa, quanto você gastaria apenas para 4 bombas e 4 lâmpadas dessa empresa? Em um mês, ele quer. O preço do quilowatt-hora custa isso aqui. Então, isso aqui é o P minúsculo, né? Esse P aqui é 0,75 centavos de real. Então, vou botar só assim que vocês vão entender. Então, primeiro passo. Vamos para a fórmula. A fórmula do consumo é a potência multiplicada pelo tempo. Como a potência está medida em watts, eu vou dividir por 1000. Tá bom? Esse consumo é o consumo em um dia. Então, aqui, esse tempo é o tempo em um dia. Porque potência, não existe potência de um dia. Potência é a potência fixa do equipamento. É a mesma, tá? Então, o consumo vai ser em um dia, vai ser potência do aparelho. Eu vou calcular logo para a bomba. Coloquei aqui o B de bomba. Vai ser 800 dividido por 1000 vezes o tempo. O tempo são 11 horas. Corta 0 com 0, corta 0 com 0. 8 dividido por 10, 0,8. Vezes 11. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 1, 8, né? 8,8 quilowatt-hora. Aí você faz na calculadora, pessoal. Quem não está entendendo a conta, que é matemática, né? 8 vezes 11 é 88. Como tem uma casa depois, né? Volta uma casa, dá 8,8. Isso aqui é o consumo de uma bomba para um dia. Para um mês. É 30 vezes o consumo diário da bomba. Né? 30 vezes 8,8. Bora aqui no peito na raça. 3 vezes 8, 24. Com 2. 3 vezes 8, 24. E 2, 26. Põe um 0. Né? E volta a uma casa, que tem uma casa depois. Dá 264. O quê? Quilowatt-hora. Então, isso aqui é para uma bomba no mês. Beleza? Como são, assim, a ideia podia calcular já para 4 bombas, mas tudo bem. Vamos então agora para... Vamos calcular logo para 4 bombas, né? 4B no mês. Vai ser 4 vezes o consumo de uma bomba no mês. 4 vezes 264. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 6, 24. E 1, 25. 1, 2. 4 vezes 2, 8, 2, 10. 1056 aqui é 1000. 1056 quilowatt-hora. Quanto é que eu vou gastar só com a bomba? Depois a gente faz tudo para a lâmpada. É o preço vezes o consumo. Como eu quero o custo mensal, ó, em um mês, ó. Então, esse aqui é o custo mês. Ele podia pedir só no dia, viu? Bom, aí você ia usar o de um dia, né? O preço do quilowatt-hora é 0,75.
E o consumo no mês aqui, né? Das 4 bombas, que é o que interessa, deu 1.056. Esse aqui eu não vou fazer no peito na raça não, tá? Isso aí demora muito. Vamos lá. 1.056 vezes 0,75. Dá R$ 792. Isso aqui vai dar... Aí eu boto direto aqui. 792. Peraí, deixa eu limpar aqui para não atrapalhar vocês. Peraí. Eu vou colocar o número aqui. 792. E escrevo aqui reais. Olha aí quanto essa empresa vai gastar com essa bomba de energia em um mês. Aliás, com as 4 bombas, né? Aí nós vamos fazer a mesma coisa para a lâmpada. Deu um print aí na tela? Deram print? Deram print aí, pessoal? Sim. Beleza. Deixa eu limpar aqui. Aliás, deixa eu ver se dá para fazer aqui. Eu acho que dá para fazer nesse cantinho aqui, tá? Vamos ter que apagar tudo, né? Fazer de azul aqui. Fazer aqui no cantinho. Vamos ver o consumo. Ficou ruim aqui, peraí. Consumo de energia diário da lâmpada. Da lâmpada. Potência da lâmpada sobre 1.000 multiplicado pelo tempo, né? Qual é o tempo de uso da lâmpada? É o mesmo tempo, 11 horas. Corta esse zero com esse zero. 15 vezes 11. Dividido por 100. 15 vezes 11. 165. Dividido por 100. 1,65. 1,65 o quê? Quilowatt-hora. Isso é da lâmpada em um dia. É o diário. No mês. Consumo da lâmpada no mês. É só fazer 30 vezes 1,65, né? Vamos fazer aqui vezes 30. (49,5 quilowatt-hora). Agora vamos, quantas lâmpadas são? 4 lâmpadas. É porque é uma lâmpada para cada bomba, né? Quanto vai dar o consumo? Para 4 lâmpadas. 4 vezes 49,5. Vai dar 198 quilowatt-hora. Beleza? Quanto é que eu vou gastar em reais? Vou colocar aqui em reais. É o preço do quilowatt-hora vezes o consumo das 4 lâmpadas no mês. Então vai ser 0,75 vezes 198. R$148,50 de reais. Qual vai ser o total, então, gasto? Ele quer o total, né? Vai ser 792 mais 148. Aqui a gente soma, né? Dá 5. 8 e 2, 10 vai 1. 10 e 4, 14, né? 940,5 reais. Hoje nós vimos um exercício de cálculo de consumo de energia.
Então, beleza. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima aula, pessoal. Fique com Deus. Valeu, então.